Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iório e eu trouxe hoje aqui para você mais um desafio em matemática envolvendo derivadas aqui, né? Você sabe como resolver essa questão? Você sabe o que ele está pedindo aqui? O que é esse ΔU? Bom, se você sabe como começa, pausa esse vídeo agora, faz e volta aqui no final só para você ver se você chegou na mesma solução que eu. Bom, se você ainda não sabe, eu vou te apresentar técnicas e dicas aqui para você usar em todo o conteúdo, né, de matemática e fazer esse exercício mais rápido e melhor e usar onde você quiser todo esse conteúdo. Vamos para esse exercício então. Em primeiro lugar, o que é esse ΔU aqui, tá? Esse delta é um operador em matemática, tá? Que não quer dizer aquele operador de física lá, que é o U final menos o U inicial, mas esse delta ele é um operador relacionado a derivadas segundas. Hã? Como assim, Felipe? É isso? Derivada segunda, sabe? Tem derivada primeira, tem derivada segunda. O xx, no caso aqui, né? U depende de x e y, né? Mais u, y, y. Se o u ele dependesse de 3 coordenadas, ia ser mais u, zz, no caso aqui, né? E se fosse 4, o zz, o ww, enfim, quantas coordenadas forem a gente ia colocar, tá? Então, esse operador, ele representa, na verdade, isso. Então, eu preciso fazer as derivadas primeiro, né, parciais disso aqui, para descobrir quanto dá. Beleza. Como é que eu derivo? Ah, eu começo derivando log, depois tem derivada da raiz e pau, pau, pau. Você pode começar assim, achando, né, que matemática é só na decoreba, ou você pode pensar um pouco. Por quê? Porque o log tem uma propriedade muito interessante quando você tem potências, que o expoente da parte de dentro, que é uma potência, pode sair do log. Porque log é expoente, né? E quando eu faço uma potência de potências, o expoente se multiplica. Então eu estou multiplicando o expoente do de dentro vezes o expoente da base. Porque log é expoente, né? É só ler como se fosse expoente. E aí fica mais fácil de entender que essa propriedade é aquela propriedade lá, né, da titia Cotinha, em que você tinha, né, potências aqui elevado e você está multiplicando, na verdade, o expoente. Beleza. Sabendo disso, antes de derivar, olha como eu posso já dar uma simplificada boa na minha função, antes de derivar. Ela está elevada a meio, então eu posso jogar o meio para o lado de fora, multiplicando log, e aí eu fico com log apenas desses termos. E aí, com certeza, eu vou ter uma maior tranquilidade para derivar, tá? Então isso já vai me economizar muito tempo, porque eu não vou ter raiz embaixo, depois eu vou ter uma divisão muito mais difícil de derivar e sucessivamente. Então quem é u de x aqui? Qual é a derivada disso aqui em relação a x? O meio é constante, eu não derivo. A derivada do log inverte a parte de dentro, então esse termo vem aqui para baixo, tá? Querendo ou não. E depois eu vou derivar o x2 mais y2 em relação a x, né? Então vou pegar esse cara aqui e vou derivar em relação a x. Tá? Pode usar essa notação aqui, que não há nenhum problema. É apenas uma anotação que você usa para se organizar e fazer mais rápido. Então, a derivada em relação a x desse termo é 2x, né? E está sumindo 2x, tá? Como são três frações, né, multiplicando, então vou multiplicar só numerador e denominador. Então é claro que eu posso cortar esse 2 que está aqui com esse 2 que está aqui. Porque quando juntar, um vai estar em cima, o outro vai estar embaixo. Então, na verdade, o x, só voltar aqui, né? O x, ele me deu exatamente x sobre x2 mais y2. Tá? Esse foi o ux. X2 mais y2, tá? Cortou, só deu isso. Existe alguma diferença entre essa função em relação a x ou a y? O y não é exatamente a mesma coisa, né? Não tem diferença, é uma soma, o sinal é mais. Eu vou fazer o mesmo processo. Então, se eu vou fazer o mesmo processo, eu já adianto. Eu sei quanto vai dar o y. O y vai dar y sobre x2 mais y2. E assim a gente ganha tempo, né?
copiando essas informações, a próxima página aqui, ó, vou copiar daqui que ficou melhor. Olha o que eu tenho aqui. Na próxima página eu já sei que isso dá isso, ó. E agora eu vou derivar de novo. Vou derivar o x, né? Vou derivar o x em relação a x. Agora eu sei que eu vou ter que fazer uma derivada da divisão, ou seja, derivo o primeiro termo em relação a x, tá? Multiplico pelo segundo termo, que é uma expressão assim, né? Ó. Menos o primeiro termo vezes o segundo termo derivado em relação a x, tá? Então, esse termo derivado em relação a x. Tudo isso tá... Nossa, tá horrível. Vou até apelar aqui para uma reta. Não ficou também tão boa, que eu peguei muito em cima aqui. Ó, pronto. Eu faço mais inclinado, né? E embaixo é o denominador ao quadrado. Então, opa, agora eu não quero reta. O denominador ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Então, a derivada em relação a x aqui, eu sei que ela dá 1. Perfeito. A derivada em relação a x aqui, eu sei que ela dá 2x, porque eu já fiz essa derivada na derivada passada. Então, esse termo da frente aqui, quando distribuir o 1, não vai mudar nada, né? Então vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. E esse termo daqui, quando eu multiplicar 2x por x, dá menos 2x ao quadrado. Então, esses dois termos dão exatamente, né? Quando eu faço a soma, y ao quadrado menos x ao quadrado. Sobre o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tá? Bom, tem alguma diferença entre o xx e o y? Não. Então, também já sei que o y, ele é o contrário. X ao quadrado menos y ao quadrado sobre o mesmo denominador, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Sei que são exatamente iguais, só vão trocar a ordem de um por outro, né? Já que eles não têm nenhuma diferença entre essa e essa equação, mesmo teoria. Então, agora que eu cheguei no final, né? Vou copiar, né? Copiar daqui para cá que vai ficar melhor. Agora que eu cheguei até aqui no final, esse termo aqui, vou copiar. E aí, vou para o próximo página, colocando isso aqui, vou expandir aqui, ó, vai ficar legal. Pronto. E aí, o que eu preciso saber agora é o delta U, né? Que é justamente a soma do UXX com o YY. Que é Y2 menos X2, como ambos têm o mesmo denominador, mais X2 menos Y2. E aí o denominador está em comum já somando aqui. E aí, curiosamente, né, todos os termos cancelam, né, e dá zero em cima. Ou seja, esse operador me deu zero. Tá? Então, esse operador é muito conhecido como Laplaciano, bastante utilidade aí em física. O Laplaciano é zero, né, principalmente quando está falando de física 3, eletromagnetismo. O Laplaciano é zero. E essa equação é também conhecida como equação de Laplace. Então a gente chama de equação harmônica, né? E aí vai ser também muito utilizado. Tá? Então, para essa função U,
o laplaciano dela, o ΔU, deu zero, porque ela é uma função harmônica e resolve aí a equação harmônica. Bom, e você? Encontrou zero também? Então, curta esse vídeo se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, né, compartilhando com os amigos, e peça também que outro tipo de exercício, outro tipo de material, de matemática, eu posso trazer aqui para você no nosso canal. Um grande abraço e ótimos estudos para você.